Meu nome é Jonas, e voltei para minha cidade natal, na esperança de reviver algo que há muito tempo ficou para trás. Todos falam sobre as férias de verão como se fossem uma época de reencontros, de risadas com velhos amigos e de nostalgia. Mas para mim, era mais do que isso. Eu sempre senti uma atração por aquilo que era proibido, perigoso, como se estivesse tentando desafiar os limites do mundo e os meus próprios. Era por isso que, em vez de procurar meus amigos, eu decidi voltar ao túnel abandonado da ferrovia. Esse lugar era um segredo sujo da cidade, escondido nas profundezas de uma área esquecida, onde ninguém se aventurava mais. Quando éramos adolescentes, meus amigos e eu costumávamos ir até lá para provar nossa coragem. Corríamos pelo túnel, desafiando a escuridão, sabendo que estávamos brincando com o perigo. Mas agora, depois de tantos anos, algo parecia diferente. E talvez eu soubesse disso, lá no fundo, mas a curiosidade e a necessidade de sentir aquela velha adrenalina me empurraram de volta para lá. Chovia quando eu saí de casa, gotas grossas batendo no capô do meu carro enquanto eu dirigia pelas ruas desertas. A cidade estava adormecida, e o único som era o zumbido constante do motor e o tamborilar da chuva. Estacionei o carro perto da velha ferrovia, agora tomada pelo mato, e caminhei até a entrada do túnel com uma lanterna na mão. A luz era fraca, mas suficiente para me guiar na escuridão. Ao entrar no túnel, senti um arrepio percorrer minha espinha. As paredes, cobertas de musgo e umidade, pareciam mais próximas do que eu lembrava, como se estivessem tentando me engolir. O silêncio era absoluto, perturbador, quebrado apenas pelo som da água pingando do teto. Continuei andando, tentando afastar a sensação de que estava sendo observado. Era só a minha mente pregando peças, disse a mim mesmo. Então, ouvi o som. Primeiro, um eco metálico, como se algo estivesse sendo arrastado pelas paredes do túnel. Parei, segurando a lanterna com força, tentando decifrar o que era. Em seguida, veio o som de passos, rápidos, como se alguém ou algo estivesse correndo na minha direção. Meu coração disparou, mas a curiosidade me forçou a avançar. Continuei andando, minha respiração ficando mais pesada a cada passo. Quanto mais eu avançava, mais intenso o som se tornava. Até que, de repente, a luz da minha lanterna revelou algo à frente. Uma sala, escondida dentro do túnel, que eu jamais tinha visto antes. No centro da sala, uma cadeira de ferro. Ao redor dela, correntes e cordas espalhadas pelo chão, todas manchadas de algo que parecia ser sangue seco. Me aproximei devagar, o estômago revirando, tentando entender o que aquilo significava. Foi quando senti algo agarrar minhas pernas. Gritei, o som ecoando pelas paredes do túnel. Tentei me soltar, mas era como se algo invisível estivesse me segurando com uma força inumana. O pânico tomou conta de mim. A lanterna caiu da minha mão, rolando pelo chão, e a escuridão me envolveu completamente. Foi então que eu vi uma voz, baixa e sussurrante, chamando meu nome na escuridão. Jonas. O som me congelou no lugar, cada músculo do meu corpo travado pelo medo. Eu conhecia aquela voz, mas era impossível. A pessoa a quem ela pertencia não estava mais viva. Desesperado, comecei a puxar minhas pernas, tentando me libertar, mas a força invisível só apertava mais. Eu estava preso. Preso em um pesadelo do qual não conseguia acordar, cercado por uma presença que conhecia todos os meus segredos, todos os meus medos. E ela não iria me deixar sair tão facilmente. A escuridão ao meu redor parecia se mover, tomando forma, como se a própria escuridão estivesse viva. A voz continuava a sussurrar meu nome, cada vez mais perto, e eu sabia que precisava sair dali, mas não conseguia. Meu corpo estava paralisado pelo terror, e a sensação de que algo horrível estava prestes a acontecer me dominava. De repente, as correntes no chão começaram a se mexer, arrastando-se pelo concreto como serpentes de ferro. Elas se enrolaram ao redor da cadeira, esticando-se em minha direção. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo nos meus ouvidos, e quando as correntes finalmente me alcançaram, senti um frio cortante atravessar meu corpo. Puxei com todas as minhas forças, tentando me libertar, e dessa vez, para minha surpresa, consegui. Caí de costas no chão, ofegante, mas livre. A lanterna estava a poucos metros de distância, sua luz trêmula iluminando parcialmente a sala. Levantei-me rapidamente e corri até ela, pegando-a antes que a escuridão pudesse me engolir novamente. Iluminei a sala ao redor, procurando desesperadamente por uma saída. Mas as paredes pareciam ter se fechado, como se o túnel estivesse me trancando dentro dele. Senti o desespero me dominar. O que quer que fosse aquela presença,
Ela não estava lá para brincar. Ela queria me quebrar, me fazer pagar por algo que eu nem sabia que havia feito. E então, a voz falou novamente. Desta vez, não era um sussurro, era um grito, cheio de raiva e dor, ecoando pelo túnel com uma intensidade que me fez cobrir os ouvidos. Jonas, você não deveria ter voltado. As palavras cortaram como facas e eu senti a culpa crescendo dentro de mim. O que eu tinha feito? O que havia acontecido naquele túnel que eu tinha esquecido? Fragmentos de memórias começaram a inundar minha mente, mas eram confusos, fragmentados. Uma risada, um grito, sangue. Eu precisava sair dali. Precisava descobrir a verdade antes que fosse tarde demais. Com a lanterna tremendo na minha mão, comecei a correr pelo túnel, o som dos meus passos ecoando como tiros na escuridão. Mas por mais que eu corresse, a sensação de ser perseguido não desaparecia. A presença estava atrás de mim, cada vez mais próxima. Finalmente, vi uma luz fraca à frente. A saída. Meus pés escorregavam no chão úmido, mas continuei correndo, empurrado pelo puro instinto de sobrevivência. A luz se aproximava, cada vez mais brilhante, até que finalmente saí do túnel e me joguei na grama molhada, respirando pesadamente. Mas quando olhei para trás, o túnel estava fechado, como se nunca tivesse existido. Apenas uma parede de rocha sólida, sem nenhuma abertura. E a chuva caía silenciosamente ao meu redor, lavando o medo, mas deixando a confusão. O que diabos tinha acabado de acontecer? Eu não sabia, mas uma coisa era certa. Aquela presença sabia quem eu era e sabia de algo que eu havia esquecido. E de alguma forma, eu precisaria enfrentar esse mistério, ou ele me consumiria por completo. Sentado na beira da estrada, ainda sentindo o chão frio e úmido sob mim, tentei recompor meus pensamentos. A chuva continuava a cair, um manto suave que contrastava com o caos que eu havia deixado para trás. O túnel, a cadeira, as correntes, tudo parecia tão real, mas agora não havia mais nenhum sinal disso. Apenas o silêncio pesado da noite e a sensação persistente de que eu havia tocado algo que deveria ter permanecido esquecido. Olhei para o local onde o túnel deveria estar. Nada além de rocha sólida, como se o túnel nunca tivesse existido. Mas eu sabia o que tinha visto, o que tinha sentido. E por mais que tentasse encontrar alguma explicação, a lógica me escapava. Havia algo naquele lugar, algo antigo, algo que conhecia meus segredos mais profundos. E talvez, apenas talvez, fosse melhor assim, sem respostas. Levantei-me, sacudindo a lama das calças e segurando a lanterna como se fosse meu último elo com a realidade. O pavor ainda residia no fundo da minha mente, mas eu sabia que não podia ficar ali. A estrada à minha frente parecia mais segura do que a escuridão que deixei para trás, mesmo que o caminho estivesse envolto em um novo tipo de escuridão, a do desconhecido. Comecei a andar de volta para a cidade, cada passo mais pesado do que o anterior. A chuva foi perdendo força, deixando o ar carregado de umidade e um silêncio desconfortável. As perguntas continuavam a girar em minha cabeça, mas eu sabia que jamais encontraria as respostas. O túnel, com seus segredos sômbrios e sua presença insidiosa, havia se fechado para mim, talvez para sempre. Mas enquanto me afastava, não pude deixar de sentir que aquela voz ainda estava comigo, em algum lugar nos recônditos da minha mente. E de alguma forma, soube que aquilo não tinha acabado. O que quer que estivesse no túnel, ainda estava lá, esperando. E um dia, quando eu menos esperasse, poderia me chamar de volta. A noite engoliu meu caminho, e eu continuei andando, deixando o mistério para trás, mas sabendo que ele nunca me deixaria realmente. Para preservar a identidade dos envolvidos, os nomes dos personagens nesta história foram alterados. Durante décadas, a Agasa, uma imponente fábrica localizada nos arredores de uma pequena cidade, funcionou como coração pulsante da economia local. Porém, em 1989, as suas portas foram fechadas. A população seguiu em frente, mas um homem, Milton Nunes, ficou encarregado de vigiar o patrimônio abandonado até 2003, quando finalmente se aposentou. Milton, hoje com 64 anos, recorda com clareza o período de solidão e medo que viveu. Foi nesse tempo que conheci o verdadeiro terror, diz ele com a voz embargada. A cada noite, um trecho específico da sua ronda noturna tornava-se um pesadelo. A passagem entre os prédios da antiga fábrica. Os cabelos ficavam em pé, ele relembra.
Era nessa passagem que algo inominável o aguardava, algo a que ele só se referia como ela, a noiva. Maria Luísa foi morta pelo noivo há cerca de 70 anos e teve o corpo jogado na lagoa. Desde então, assombra a rodovia nos arredores da Agaza, próximo ao local do crime. As vítimas preferidas são caminhoneiros. Muitos dizem tê-la visto passeando pela autoestrada, de vestido branco. A experiência não deve ter sido agradável, já que alguns deixaram de trafegar por ali. A noiva que perambula também virou desculpa para acidentes, o que a polícia sempre desconfia e atribui a aparição a outras causas, como a sonolência que leva a sonhar acordado com noivas mortas, e a sair da estrada e quase espatifar o caminhão. A população local respeita muito a lenda, e não só os mais antigos. No lado contrário à autoestrada, a força das histórias é tamanha que até bombeiros e barqueiros experientes demonstram receio com a lagoa. Numa noite especialmente fria de outubro de 1997, Milton encontrava-se novamente em sua vigília solitária, caminhando pelo caminho entre os prédios. A lua cheia iluminava fracamente o terreno deserto. Era uma daquelas noites em que o silêncio parecia mais um grito abafado. Milton sentiu um arrepio na espinha antes mesmo de ver ou ouvir qualquer coisa. Subitamente, uma figura branca apareceu na sua visão periférica. Seu coração disparou e ele se virou lentamente. Lá estava ela, Maria Luísa, a noiva espectral. O vestido branco cintilava sob a luz da lua, os olhos dela eram duas cavernas escuras de dor e desespero. Milton congelou, incapaz de se mover ou gritar. Então, assim como apareceu, a noiva se desfez no ar. Os meses seguintes foram marcados por relatos frequentes de avistamentos de Maria Luísa. Caminhoneiros, moradores locais e até mesmo curiosos que vieram explorar o mistério começaram a ver a figura da noiva. A polícia tentou acalmar os ânimos, atribuindo os acidentes e avistamentos à fadiga e sonolência. Contudo, algo muito mais profundo e sombrio estava em jogo. Em meio ao crescente pânico e especulação, 3 personagens se destacaram na busca pela verdade. Roberto, um jornalista investigativo cético, havia ouvido rumores sobre a Gaza e sua noiva espectral. Determinado a expor a verdade por trás das lendas urbanas, ele viajou até a pequena cidade para iniciar uma investigação rigorosa. Carla, uma historiadora local, tinha uma obsessão pela lenda de Maria Luísa desde a infância. O mistério sempre a fascinou e ela acreditava que desvendar o passado trágico de Maria Luísa poderia trazer paz ao espírito perturbado da noiva. Finalmente, Júlio, um ex-policial com uma carreira marcada por eventos traumáticos, buscava redenção e um novo propósito em sua vida. Ele tinha uma ligação pessoal com a história, pois seu avô havia trabalhado na Agaza na época do assassinato de Maria Luísa. Roberto, Carla e Júlio formaram uma aliança improvável. Eles começaram a investigar não apenas os registros históricos da cidade, mas também os relatos contemporâneos de avistamentos da noiva. Carla mergulhou nos arquivos históricos, desenterrando detalhes sobre Maria Luísa e seu trágico destino. Ela descobriu que a jovem estava noiva de um influente empresário local, Ricardo, que, após um violento desentendimento, a assassinou na noite anterior ao casamento. O corpo de Maria Luísa foi jogado na lagoa, selando seu destino e marcando o início da lenda. Enquanto Carla desvendava os detalhes históricos, Roberto entrevistava moradores e caminhoneiros, coletando relatos de encontros assustadores com a noiva. Ele percebeu padrões nos avistamentos e nos acidentes, sugerindo que a presença de Maria Luísa estava ligada não apenas ao local do crime, mas também a eventos específicos. Júlio, por sua vez, utilizava suas habilidades de investigação para analisar os registros policiais e as evidências físicas. Ele encontrou inconsistências nas explicações oficiais para os acidentes, levantando a possibilidade de que algo sobrenatural realmente estivesse ocorrendo. Conforme a investigação avançava, a equipa começou a enfrentar desafios e ameaças. A presença constante da noiva parecia mais intensa, como se ela estivesse ciente da busca pela verdade. Numa noite, durante uma ronda na Gaza, Roberto teve uma experiência perturbadora. Ele estava explorando um dos prédios abandonados quando uma sensação de frio intenso tomou conta do ambiente. De repente, a figura de Maria Luísa apareceu diante dele, os olhos vazios fixos em sua direção. Roberto sentiu um medo paralisante, mas também uma tristeza profunda emanando da noiva. Ele tentou falar com ela, mas a figura desapareceu antes que ele pudesse obter qualquer resposta. Carla, obcecada em descobrir a verdade, decidiu realizar uma sessão de espiritismo na lagoa onde o corpo de Maria Luísa havia sido jogado.
Ela acreditava que conseguisse estabelecer contato com o espírito perturbado, poderia entender suas motivações e ajudá-la a encontrar a paz. Júlio, cético, acompanhou Carla para garantir sua segurança. A sessão foi realizada sob a lua cheia e os dois sentiram uma presença intensa ao redor deles. Carla começou a falar em um tom baixo, tentando conectar-se com Maria Luísa. De repente, uma brisa fria soprou sobre a lagoa e a figura da noiva apareceu na margem oposta. Carla sentiu uma onda de emoções e compreendeu que Maria Luísa estava tentando comunicar-se. No entanto, antes que pudessem decifrar a mensagem, a figura desapareceu novamente. O tempo estava se esgotando. Roberto, Carla e Júlio sentiam que estavam chegando perto de uma revelação crucial, mas também percebiam que a presença de Maria Luísa estava se tornando mais agressiva. A noiva não estava apenas buscando justiça, ela queria vingança. Em uma noite tempestuosa, a equipe decidiu confrontar a verdade no local do crime, a lagoa. Eles acreditavam que, ao recriar os eventos daquela noite fatídica, poderiam entender o que realmente aconteceu e talvez libertar Maria Luísa de seu tormento. A noite estava carregada de tensão. Os três se posicionaram ao redor da lagoa, tentando evocar a presença da noiva. O vento soprava forte e a água agitava-se violentamente. De repente, a figura de Maria Luísa emergiu da escuridão, mais nítida e real do que nunca. Seus olhos estavam cheios de dor e raiva. Roberto, Carla e Júlio sentiram uma pressão esmagadora em seus peitos, como se a própria presença da noiva estivesse drenando suas energias. Carla, com lágrimas nos olhos, tentou falar com Maria Luísa, pedindo que ela compartilhasse o que realmente aconteceu naquela noite. A noiva começou a se aproximar, os olhos fixos em Carla. Foi então que Júlio, lembrando-se de um detalhe crucial de sua investigação, gritou para a noiva. Ele mencionou o nome de Ricardo, o noivo assassino. A reação de Maria Luísa foi imediata e violenta. A figura espectral se contorceu em agonia, e uma corrente de energia intensa emanou dela. Júlio e Roberto perceberam que estavam correndo contra o tempo. Se não conseguissem descobrir a verdade completa, poderiam acabar despertando uma fúria incontrolável. Carla, em um último esforço desesperado, lembrou-se de um documento que havia encontrado nos arquivos. Era uma carta escrita por Maria Luísa pouco antes de sua morte, na qual ela confessava seu amor por um homem que não era Ricardo. A carta revelava um triângulo amoroso e sugeria que Maria Luísa estava tentando fugir com seu verdadeiro amor na noite do assassinato. Ao ouvir essas palavras, a figura de Maria Luísa parou de se contorcer e ficou em silêncio. Seus olhos, antes cheios de dor e raiva, agora mostravam uma tristeza profunda. Roberto, Carla e Júlio perceberam que haviam chegado ao ponto crucial. Maria Luísa não queria apenas justiça. Ela queria que a verdade sobre seu amor proibido fosse conhecida. Com uma voz trêmula, Carla prometeu a Maria Luísa que contaria sua história verdadeira ao mundo, expondo o verdadeiro vilão e libertando seu espírito. A noiva olhou para os três com uma expressão de gratidão e, em seguida, desapareceu na escuridão. A investigação de Roberto, Carla e Júlio foi concluída com sucesso, mas o impacto da experiência deixou marcas profundas em cada um deles. Roberto escreveu um artigo detalhado sobre a verdade por trás da lenda de Maria Luísa, revelando segredos sômbrios do passado. Carla continuou sua pesquisa histórica, dedicando-se a preservar a memória da noiva trágica. Júlio encontrou uma nova motivação para sua vida, sentindo que finalmente havia alcançado a redenção que procurava. A cidade, embora ainda assombrada pela lembrança de Maria Luísa, começou a encontrar paz. A lagoa, antes evitada por todos, tornou-se um local de reflexão e memória. E a Agasa, a antiga fábrica que testemunhou tanto horror, permaneceu como um símbolo silencioso de uma história complexa e perturbadora. Anos se passaram desde os eventos daquela noite tempestuosa, mas as histórias de Maria Luísa e sua busca por justiça continuaram a ressoar na memória coletiva da cidade. Roberto, Carla e Júlio mantiveram contato, unidos pela experiência compartilhada e pelo vínculo que formaram ao confrontar o mistério da noiva. Eles sabiam que, embora o espírito de Maria Luísa tivesse encontrado paz, o impacto de sua história permaneceria para sempre. Em uma reunião anual, os três amigos se encontraram novamente na pequena cidade. Eles visitaram a lagoa, agora um local sereno e pacífico, e refletiram sobre o que haviam vivido. Roberto, olhando para a água calma, lembrou-se de suas dúvidas iniciais sobre o sobrenatural. Carla, segurando a carta que havia encontrado, sentiu uma profunda conexão com Maria Luísa e seu amor proibido. Júlio,
com um olhar determinado, sentiu-se grato por ter tido a oportunidade de redimir-se e ajudar a trazer paz a um espírito atormentado. A lenda de Maria Luísa não era apenas uma história de terror, mas também uma lembrança do poder do amor, da verdade e da busca pela justiça. A cidade, antes assombrada, agora era um lugar de memória e reflexão. E embora a noiva não fosse mais vista vagando pela estrada, sua presença ainda podia ser sentida nas águas tranquilas da lagoa e nos corações daqueles que ousaram descobrir a verdade.